Quem me acompanha aqui, eu falando sobre ideologia de gênero e como ela tem entrado nas famílias, é atacado, e como o foco deles é a criança, são as crianças, como eles têm subvertido a educação e como os pais precisam ficar de olho nos filhos, na educação dos filhos nas escolas. Quem me acompanha aqui, me ouve falar e às vezes pensa que, eu sei que algumas pessoas pensam que a única saída que nós temos é focar na educação, focar nos nossos filhos, é a gente tentar trabalhar a sociedade por baixo. Mas, na verdade, nós precisamos focar na política. É preciso focar na política. Esse problema não será resolvido sem política, tá? Porque a política é parte do problema. Os políticos são a parte do problema. As pessoas votaram durante muitos anos em políticos de esquerda que começaram a implantar essas coisas. Poucos políticos de direita eram eleitos e combatiam essas coisas. Quando as pessoas começaram a entender um pouco mais de política, elas começaram também a combater um pouco e falar do assunto. Então, algumas pessoas sabem, mas está muito enraizado. E como funciona a escalada política em direção à ideologia? As pessoas votam em políticos, né, que são deputados, governador, prefeito, vereadores, tal, senadores, e esses políticos eleitos, eles vão empurrando a agenda e eles vão dando cargos, confiando outras pessoas nesses lugares. Então, por exemplo, o judiciário não é eleito, não tem eleição, mas também está tomado. Por quê? Porque presidentes, outros políticos que foram eleitos pelo povo, sem o povo ter conhecimento, eles foram dando esses cargos para essas pessoas do judiciário que também são militantes, travestidos de juízes, e eles estão lá agora avançando mais e mais a agenda. Preste atenção nessa notícia, nessa reportagem que fala sobre uma questão de gênero, uma questão de cirurgia de transição de gênero. Olha só o que o judiciário resolveu fazer. STJ decide que planos de saúde são obrigados a cobrir cirurgia de mudança de sexo. Você ouviu bem. O STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, eles decidiram que não, o plano de saúde não tem escolha, eles são obrigados a fazer a cirurgia de mudança de sexo. Então a pessoa ela pode cobrar que o plano faça, que o plano cubra isso, é uma questão de saúde, eles vão dizer. A matéria segue dizendo o seguinte: e a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os planos de saúde têm obrigação de cobrir as operações de redesignação de sexo para mulheres transexuais. A decisão unânime levou em conta que o procedimento é reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, e foi incorporado ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Veja bem, a matéria está dizendo que existe um programa que ele foi incorporado já ao SUS, um programa que aceita essas cirurgias, que determina essas cirurgias como questão de saúde. Essa matéria aqui, ela não está falando desde quando, não está dizendo a data, mas tem outra matéria que eles fizeram questão de falar. Veja só, aqui no site Contra Fatos, eles fizeram questão de deixar aqui especificado, o que eu achei muito bom, porque muita gente não sabe, que a ministra do STJ também citou a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, que desde 2011 vem ampliando o acesso ao processo transexualizador no SUS. Ou seja, existe um programa implantado no SUS, que é um programa transexualizador. A pessoa que ela quer fazer a transição, ela quer mudar de um gênero para o outro gênero, ela vai lá no SUS e ela tem esse acolhimento para fazer essa cirurgia, para fazer, enfim, para tomar alguns hormônios, para colocar seios, para fazer a transição e ter um corpo mudado. Isso é um programa no SUS. O SUS faz isso. A gente reclama de tanta coisa na saúde, né? Pessoas que morrem com exames atrasados, não conseguem fazer o exame e acabam até morrendo, não conseguem fazer a cirurgia e morrem por causa de cirurgia. Pessoas que têm câncer, pessoas que têm todo tipo de doença, mas uma pessoa que quer fazer uma transição de gênero, quer mudar de um sexo para o outro sexo, ela consegue pelo SUS.
Isso é pago com o meu e com o seu imposto, né? Nós pagamos as cirurgias. A matéria segue dizendo o seguinte: dessa forma, segundo o colegiado, tanto a cirurgia de transgenitalização quanto a implantação de próteses mamárias não podem ser consideradas procedimentos experimentais ou estéticos, afirmou o STJ. Por que está falando aqui que o colegiado decidiu isso? Porque quem se negou, o plano que se negou a fazer a cirurgia, disse que essas cirurgias, veja, o plano de saúde que se negou a fazer a cirurgia, foi a Unimed que se negou a fazer a cirurgia, eles disseram que eles eram experimentais, ou seja, o plano de saúde, os médicos, o plano de saúde falou que essas cirurgias são experimentais e são estéticos, não é problema de saúde. Eles alegaram isso. E aí a justiça decidiu que não, vocês estão errados, vocês aí do plano de saúde, os médicos aí que falaram isso, vocês estão mentindo, isso não é verdade, tá? Não tem nada de experimental, não. A gente aqui sabe mais do que vocês. Então, eles ordenaram, falaram, vocês vão fazer sim, vão fazer sim. A ação, ela foi movida por uma mulher transexual e acolhida pelas instâncias ordinárias. Obrigou uma operadora de plano de saúde a arcar com os custos de cirurgias, além de uma indenização de 20 mil por dano moral. Então, eles fizeram com que o plano pagasse e ainda teve uma multa de 20 mil por dano moral, porque a pessoa se sentiu ofendida ainda. Veja, uma pessoa transexual, não, é uma mulher transexual. O que é uma mulher transexual? É um homem que diz que se sente mulher, tá certo? Então, a cirurgia que ele queria fazer, não tenho certeza, não especifica qual era a cirurgia toda, mas era com certeza implantar o seio. Está dizendo aqui, né? Que ele queria fazer a transgenitalização, ou seja, mudar a genitália, né? Então, remover o pênis e colocar uma vagina, e fazer uma vagina falsa, né? Que é uma coisa horrível. Se você quiser procurar aí na internet, você vai ver como é que é horrível. E colocar seios, né? Colocar seios para se parecer com a mulher de verdade. Então, essa pessoa se sentiu ofendida, porque o plano de saúde falou que não ia fazer isso, porque era estética e é experimental, e então ela sentiu que afetou a moral dela. E aí, além do plano ter que pagar a cirurgia, também tem que pagar uma multa de 20 mil por danos morais. Ainda diz assim na matéria: em sua decisão, a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, afirmou que não se trata de procedimento estético. Não, não é procedimento estético, ela falou. Vocês estão errados, vocês do plano de saúde estão errados. Muito antes de melhorar a aparência, visa no processo transexualizador a afirmação do próprio gênero, incluída no conceito de saúde integral do ser humano, enquanto medida de prevenção ao adoecimento decorrente do sofrimento causado pela incongruência de gênero, pelo preconceito e pelo estigma social vivido por quem experimenta a inadequação de um corpo masculino à sua identidade feminina. O que ela quis dizer com isso? Eles estão afirmando que é um problema de saúde, sim. Por quê? Porque se a pessoa se vê como uma mulher, mas tem um corpo masculino, logo ela vai sofrer preconceito. Logo ela pode ter, ter alguns traumas, porque ela não se aceita bem. É aquela história que é falada para pais, nos Estados Unidos isso acontece muito, aqui no Brasil um pouco menos, mas também acontece bastante, que fala para o pai assim, né? Chega lá o pai no psiquiatra, no médico, falando, não, meu filho está dizendo que é uma menina e tal, e não se sente um homem e quer fazer a transição, não sei o que fazer. E aí o psiquiatra fala assim, o senhor prefere uma filha viva ou um filho morto? E aí o pai acaba cedendo, né? Ele acaba ficando em choque com medo do filho cometer suicídio e tal. Isso é de uma sacanagem gigante. É assim que está sendo trabalhado no nosso país e em outros países. É por meio da política que essas implementações elas vão acontecendo de forma obrigatória. Elas vão acontecendo primeiro na intenção de manipular a perspectiva do povo, fazendo mudar a ideia, o imaginário, né, a opinião pública, e ela pode também ir fazendo isso,
obrigando, multando pessoas, multando instituições. E agora, qual plano de saúde vai se recusar a fazer uma cirurgia dessa? Qual plano de saúde vai ter coragem de falar que isso é experimental? Se quase nenhum já falava, e agora? Como fica? Né? Eu sei que quando aperta o bolso, aí a ideologia vai caindo aos poucos, mas e quando o bolso aperta mais ainda? Quer dizer, o plano não quis fazer porque vai custar caro a cirurgia, mas agora custou mais caro que eles têm que pagar e ele tem que pagar uma multa. Então, é bem melhor pagar o custo da cirurgia do que pagar o custo da cirurgia e da multa, percebe? Então, é isso que está acontecendo. Por isso, vote com consciência, escolha os seus candidatos. Pense primeiro sempre na questão ideológica, sempre tem que ser pensado na questão ideológica. Todo o resto vem depois. Não existe bom juiz, não existe bom advogado, não existe bom médico, não existe bom nada, não existe bom pastor, se ele não tiver uma ideologia bem centrada. Se ele tiver uma visão à esquerda, esquece, vai ser uma porcaria de um profissional, tá certo? Manda esse vídeo para outra pessoa. Nós precisamos conscientizar o máximo possível de pessoas para que menos pessoas caiam nessa onda que está acontecendo, tá certo? E Deus abençoe a sua vida. Se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Até um próximo vídeo.